Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Meu nome é Michel Liskov, sou médium bandista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Encontro-me na presença dos meus ilustres amigos Ramon Tubai Moliterno, Xisto Júnior e Miller Augusto. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Michel. Tudo bem? Bom dia, Michel. Bom dia a todos aí. É uma satisfação estar com vocês essa manhã maravilhosa. Então, no programa anterior nós falamos sobre apometria dentro da Umbanda. Nós fizemos uma entrevista no divã com o Ramon. Hoje quem senta no divã é o Xisto e nós vamos falar sobre o processo de abertura de um terreiro, as dificuldades, né, e as alegrias que o processo de abertura de um terreiro causam naquela pessoa que é a responsável, né, que é o dirigente, que é a liderança ao longo do processo. Como eu participei do processo junto ao Xisto, da abertura do Tefima, eu vou passar a palavra para o Miller e depois para o Ramon, para eles iniciarem as perguntas, e vou ficar aqui ouvindo com atenção o que o Xisto tem para dizer. Valeu? Pode começar. Bom, pessoal, esse tema é legal porque, assim, né, muitas vezes as pessoas acreditam que o processo é meio simples, né? Eu venho acompanhando aí o Michel e o Xisto aí nesse caminhar aí e acabo percebendo algumas coisas que eu realmente, como médium, né, não conhecia, né? Eu desconhecia dessas dificuldades, eu não digo nem dos desafios. Bom, outra coisa assim, depois que é legal o Xisto colocar pra gente, é assim, às vezes a pessoa recebe, né, aquela indulgência né, aquela necessidade de estar montando a casa de oração dela, né, seja por uma entidade ou seja pelo próprio dirigente que acompanha ela no caminhar dela, né, mas muitas vezes a pessoa ela não quer, sabe? Ela sente assim, ela acha legal, mas ela pensa, será que sou eu? Será que sou eu mesmo? Será que isso realmente vai acontecer, né? A pessoa muitas vezes duvida, né, que aquilo realmente seja uma missão para ela. E então assim, desde que eu comecei, né, a conviver aí com o Xisto, com o Michel, né, e venho acompanhando esse processo deles aí de abertura de casa, eu percebo que a coisa ela é muito mais espiritual do que material, né? Muitas vezes as pessoas acreditam, o cara abriu porque é bonitinho, porque ele quer ser pai de santos, que ele quer ser dirigente, e na verdade não funciona muito bem dessa forma, né? Assim, eu tenho um processo aqui comigo, né, que eu tenho acompanhado junto com a minha esposa, né? Muitas vezes a gente recebe algumas informações e muita coisa vem, na verdade acho que quase tudo vem realmente das entidades. Então não adianta você falar, eu vou ler um livro, né? Igual o pessoal, às vezes você vai, né, ouvir comentários tipo, é médio de internet, é médio de estudo, né? Então, de uma certa forma, não está errado, né? É claro que você precisa estudar, você precisa ter uma leitura para que você conheça de fato o que você está inserido, né? Mas a Umbanda vivida, ela não tem nenhuma relação com a Umbanda estudada, né? Então, principalmente nesse processo, é uma coisa muito voltado à entidade, ao guia que está acompanhando. Aí eu queria que o Xisto complementasse aí, Xisto, né, a relação a esses pontos, né? O Ramon também vai ajudar aí com algumas perguntas, porque realmente assim é uma coisa que para mim é algo que ainda vivencio nos outros, né? Ainda não passei por esse processo aqui ainda, mas assim acompanho e acho uma coisa muito bonita. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É muito bacana isso. O que acontece é que eu estou aqui num ambiente diferente, na nossa sede, em Campo Grande, no Rio Grande do Sul, na sede da Rede Especialista Filho de Maria. Ontem tivemos nossa dia de esquerda, né? E peço desculpa a todos que estão assistindo pela voz, pela cara amassada, porque dia de esquerda sabe como é que acaba um pouco mais tarde, mas estamos aqui na atividade. As pessoas precisam entender que quando você abre uma casa, você exige de você atenção em dois pontos muito primordiais, que é a abertura no âmbito material e a abertura no âmbito espiritual, né? A do âmbito espiritual, ela vem no sentido de confirmações,
né? Porque quando você tem guias e mentores à frente da abertura da casa do lado espiritual, a coisa acontece com naturalidade, né? O que trava um pouco, às vezes, são questões legais. Aí você tem missão de alvará, abertura, né? Porque eu acho até interessante que está nos ouvindo aí, você falou de pai de santo de internet, essas coisas que o pessoal critica muito, mas no Bandeira ele tem um curso muito interessante de consultoria de terreiro, consultoria jurídica, né? E eu tenho sorte da minha companheira ser advogada. Aí quem não tem, né? Porque hoje, se você for parar para pensar e analisar certas situações, até você recolher uma pessoa, fazer um tratamento de uma pessoa, pode ser considerado crime de cárcere, né? Se você não está devidamente legalizado. Então, eu acho que o primeiro processo, na abertura, você está legalizado. Você precisa estar legalizado, mediante os poderes legais aqui da terra, né? E prefeitura, órgãos ambientais, enfim, como bombeiro, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração antes de abrir uma casa, porque tem que começar da maneira correta, né? E se na maneira correta você tem a exigência de cumprir a lei da terra, dos homens, você precisa sim dar atenção a isso. No âmbito espiritual, 90% dos terreiros acontecem, nascem, 90% não digo, mas a grande maioria nascem de rupturas entre correntes, né, ou até mesmo de médiuns que de acordam e precisam abrir um terreiro, né? Então, é preciso você estar muito bem emocionalmente preparado para que você consiga ter saúde, né, nessa abertura da casa. Eu, por exemplo, no período de, por incrível que pareça, hoje, no dia 9 agora, a nossa casa aqui completa um ano da ideia, né? Foi quando o senhor Exu Pimenta veio em terra, né, dia 9 de abril de 2015, ele veio em terra e falou que tinha necessidade de abrir uma casa por conta de uma cisma que ocorreu na corrente da antiga casa que eu trabalhava, que era onde a minha mãe carnal dirigia, né? Hoje a minha mãe carnal atua comigo aqui no Tefima. Hoje faz um ano da ideia, né? Então, assim, hoje é um dia muito feliz para nós aqui, a gente está muito contente com esse primeiro ano aí, mas de abril a setembro, muitas coisas ocorreram, né? Você, na ansiedade de abrir a casa, você se desestabiliza energeticamente, você sofre alguns choques que, se você estivesse dentro de uma ideia, você não sofreria com tanta intensidade, né? Chegando até atingir a parte física da coisa, porque eu, por exemplo, fiquei 4 dias sem andar, porque eu sofri um acidente. Então, para que isso não aconteça, você tem que estar muito bem estruturado emocionalmente, né? E aí, sim, a partir da abertura da casa, as coisas foram se ajeitando, voltando para o lugar. Mas você precisa entender, se você está preparado para abrir uma casa, quem vai te dizer isso é a espiritualidade que te assiste, né? No meu caso, quem trouxe a ideia e a informação foi o senhor Pimenta, que estão vendo que bonitinho aqui, ele é o pai da criança. E o que ocorre é que ninguém precisa ter uma casa, né? As pessoas não tem que inventar uma casa do nada para trabalhar a espiritualidade. Você pode ser um bom médium e ser proativo na casa onde você está, mas algumas pessoas recebem a incumbência e não há por que não realizá-la. Se você confia no seu guia, no seu mentor, não há por que não realizar essa incumbência. Eu acredito que está tudo muito mais associado à questão da espiritualidade em si do que a questão da matéria, porque o meu terreiro aqui hoje tem 24 metros quadrados, tem muita gente que necessita. Então, o espaço físico pouco importa.
O que importa é o que você realiza dentro desse espaço físico, né? Então, assim, eu imagino que no âmbito espiritual da coisa, tudo já vem programado, a gente só confirma, né? Então, nesse primeiro ano aí, foi bem bacana, está sendo bacana, vai continuar sendo bacana, mas a gente tem que cada vez mais se preparar, tanto espiritualmente como emocionalmente, né? Porque pessoas novas entram, pessoas que você nem conhece, porque o TFIM abriu uma reunião de amigos. Então, assim, a gente tinha confiança plena um no outro aqui. Eu tinha poucas preocupações. Hoje, com a entrada de pessoas externas a esse grupo, né, outras pessoas, enfim, você já tem preocupações, né, de como a pessoa é, do que a pessoa pensa, né, qual que é o objetivo dela. E eu acho que nesse momento, agora sim é um momento que o TFIMA, a casa que eu dirijo, ela vai começar a amadurecer. Porque é muito fácil você ter com amigos e médiuns já formados, né? Agora, formar novos médiuns e pessoas que são alheias ao seu convívio torna a responsabilidade um pouco maior. Então, eu preciso entender que quando você abre um terreiro, você não abre para você abre para toda uma comunidade. Posso fazer a minha pergunta? Fica à vontade, amor, você manda. Então tá bom. Você falou sobre a questão legal e falou que a tua orientação veio da espiritualidade para abrir a casa. Eu gostaria que você conversasse com a gente, que eu acho que isso é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. É assim: quero abrir uma casa, arrumo um lugar, vejo a parte legal e abro. A gente sabe que não é bem isso. E eu queria que você explicasse pra gente quais são os níveis de proteção que você teve que fazer, as suas afinizações com os seus mentores e o tempo que você levou para fazer isso, né? Porque as pessoas acham assim, tudo bem, eu resolvo a parte dos advogados, a parte legal, a parte do homem, a entidade me pediu para fazer, eu vou fazer, e acha que não tem uma série de coisas, de proteções, de formação de grupos, e eu sei que você tem toda essa preocupação. Então, gostaria que você compartilhasse com a gente como é que foi essa outra parte dos seus assentamentos, a forma que os seus mentores te orientaram. Não, então, o que acontece é o seguinte: eu acho que também não adianta o guia chegar em você e falar assim, abre a casa aí que eu quero trabalhar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, né? Eu acho que, antes de tudo, o propósito pessoal deve convergir com o propósito da espiritualidade, né? Porque senão vai ter um monte de gente andando no terreiro porque tem propósito e às vezes a espiritualidade não quer que a pessoa, não é o momento dela, né? Mas aí a pessoa, às vezes, sei lá, por ego, como o Miller falou, quer parecer bonito, quer ser diferente dos outros, ela acaba abrindo aí, e a espiritualidade, enfim, tem que aproveitar esse novo espaço. Só que nesse novo espaço, a pessoa tem que entender que ela não vai estar sozinha ali, né? Então, na minha tradição, que é a tradição que eu herdei dos meus pais, né, do Sr. Mateus e da Dona Rita, a gente tem um tripé de proteção da casa, que são as fundamentações das almas, né, do Cruzeiro das Almas, a fundamentação, o assentamento de Ogum e a tronqueira. Isso parte externa, né, da tronqueira de Exu e Pombogira. E na parte interna, a gente tem toda uma gama de proteções, que é o PG em si, que é o que está atrás de mim, que é o PG, e o nosso Congá de Umbanda, que fica abaixo do PG, que é um assentamento destinado aos pretos velhos, a linha de magia da Umbanda. Tudo isso, obviamente, que vem por
pela espiritualidade, porém, a espiritualidade te diz, né? Ó, você tem que fazer o Cruzeiro das Almas, você tem que fazer o assentamento do Ogum, você tem que fazer a tronqueira, mas e o como fazer? Né? Ela pode até te soprar as coisas, mas se você não tiver identidade, conhecimento e cobertura espiritual para exercer esse assentamento, tirar ele da ideia e trazer ele para o físico, ele não vai cumprir a função dele. Porque quando você fundamenta, por exemplo, um Cruzeiro das Almas, você não é só botar uma cruz ali e está pronto. Né? Existe uma série de fundamentos ritualísticos que precisam ser executados de maneira ordeira para que esse Cruzeiro das Almas tenha a função de encaminhamento do espírito sofredor, porque se torna um portal de encaminhamento. Né? Você vai fundamentar a tronqueira do Exu da Pombogira. Eu sugiro até que vocês vejam um vídeo aí do Jorge Escrito ele falando sobre assentamentos e tronqueiras, que não é assim, compra 2 ferros lá, um de Exu de Pombogira, finca no chão e acabou. Né? Senão é um ferro fincado no chão, é um ferro fincado no chão. Né? Quando você tem a humildade de ir atrás, de aprender, aí você entende que, além de fincar o ferro no chão, você tem que executar sobre ele algumas imantações que vão auxiliar na função dele, de quebra de demanda, de corte de magia negativa, de proteção da própria casa, né? Porque a tronqueira é a primeira barreira, é onde ficam as coisas que não devem entrar no terreiro. Né? Então é preciso entender que não dá para você pegar um salão comercial ou pegar uma casa que seja, alugar, abrir as portas, montar um altar e falar, aqui tem um terreiro. Não. Você precisa se proteger, para que as pessoas que te procurem também se sintam protegidas. Porque senão começa a acontecer coisas estranhas no terreiro. Né? Então, assim, é a primeira proteção que a gente precisa se atentar é a proteção mental. E aqui dentro do TFIM a gente realiza essa proteção mental com um único aspecto que deve ser levado em consideração, que é a prática do estudo. Porque quando você tem a prática do estudo acentuada dentro do seu terreno, isso fortifica o mental da corrente toda, fazendo a corrente toda trabalhar numa única frequência, e aí sim se torna a corrente. Porque todos estão procurando estar no mesmo patamar. Então, essas proteções, que são físicas aos olhos, elas transcendem a parte física, né, atingindo a sua função, eu diria até dimensional, né, porque ela alcança outras vibrações para poder executar a sua função. Aqui na nossa casa, então, a gente tem o Cruzeiro das Almas, a gente tem o assentamento do Pai Ogum, a gente tem o assentamento, não seria um assentamento, mas seria uma firmeza de São Miguel Arcanjo, que já serve para nós como irradiador também, e temos também a nossa tronqueira de Exu na proteção. Na irradiação e imantação das coisas, aí a gente tem o assentamento do Combá, e o nosso PG, né, que é todo fundamentado nos cristais, né, que é cada cristal de cada orixá, e nesse sentido, irradiando a sua frequência, né? Cada orixá irradiando a sua frequência pelo seu cristal. E o que ocorre é que quando você abre a gira, eu costumo dizer que os 24 metros quadrados aqui da sala de atendimento se transformam em 63, assim, sabe? Porque você perde a noção de espaço, de tempo, né? Porque o ambiente se torna mais sutil. Então é como se você flutuasse pelo ambiente e estando consciente de onde está, porém a sua tela mental já está em outro lugar. E isso se dá devido às proteções, porque facilita o acesso a esses outros lugares aí que a gente consegue chegar, né? Mas não podemos esquecer que não adianta você ter um congá bem firmado, um Cruzeiro das Almas, uma tronqueira, todas as proteções realizadas, se você não executa a limpeza da mente, né?
a parte que mais interessa dentro da religião é o acoplamento mental entre você e as entidades. Então, não adianta você ter uma estrutura na parte física se você está desestruturado, espiritualmente falando e mentalmente também. Respondi, Ramon? Bom, agora é minha vez de perguntar. Então, foi falado aqui sobre parte legal de abertura, foi falado sobre parte material de abertura. E um tema que é muito discutido, em termos gerais, é muito discutido no Brasil, né, dentro da religião de Umbanda, é a questão do sacerdócio. Como assim? Muitos dizem que a pessoa nasce com cobertura espiritual para ser sacerdote. Outros dizem que a pessoa, ela se prepara, estuda e ela recebe essa outorga. Eu gostaria que o Xisto comentasse a respeito disso, porque também de nada adianta fazer a parte jurídica, de nada adianta fazer os assentamentos, de nada adianta fazer toda essa parte legal. Tá ouvindo o Michel aí? Ô, Xisto, eu estou ouvindo. Depois eu te passo a pergunta dele. Isso, por favor. Ele está perguntando se o sacerdote, ele é um sacerdote que precisa estudar ou vem a outorga da espiritualidade. Então, aí vamos comparar a questão com, por exemplo, a pessoa que nasce com um dom para medicina, né? Nasceu com um dom para medicina, mas e aí? Já vai sair operando por aí, né? A pessoa que nasce com dom para música, ela, no primeiro momento, ela vai pegar um piano, um violão e não vai sair nada, né? Qual que é o processo, então, da coisa? Se você tem um dom, por exemplo, da música, é necessário que você estude música e busque aprender escala musical, né? Busque aprender o instrumento que mais lhe agrada. Então, com o sacerdote de Umbanda, acontece a mesma coisa, né? Eu acredito que não nasce essa coisa do médium pronto, nasceu pronto, não precisa fazer nada. Olha, desculpa, mas nem Jesus veio pronto, né? Até Jesus foi buscar aprender, foi buscar conhecer, né? Porque você tem Jesus na Bíblia do nascimento até os 11, dos 11 aos 33, aos 30 é um período nublado. Então você não tem informação o que ele fez nesse período. E acredito eu que ele deva ter buscado muita coisa para poder exercer a sua função na Terra. O que acontece com o sacerdote de Umbanda é que ele recebe a outorga, só que ele tem que assumir o ônus e o bônus. E qual que é o bônus disso? É que você também vai estar cumprindo uma função social, vai estar fazendo a sua parte dentro da sua comunidade, vai estar orientando, vai estar ajudando as pessoas. Ok, isso qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa com o mínimo de boa vontade, ela cumpre uma função social na sociedade, na sua comunidade. Agora, como que eu vou dirigir um carro sem ter feito autoescola? Entende? A outorga também vem com o seu preparo. Então, essa história de que prepara os escolhidos, isso não existe, né? Eu acho que é mais fácil escolher os preparados do que preparar os escolhidos. E como que a gente se prepara? Né? É no dia a dia dentro do terreiro, né? Eu costumo dizer que o bom médico dentro de um terreiro, o bom filho de uma casa, vai ser um bom sacerdote. Então, é preciso, além do estudo sistematizado, né, das doutrinas e das práticas da nossa religião, e aí a gente pode citar diversos autores, porque se você colocar numa caixinha, você vai investigar aquilo e acabou. Eu acho que tem que buscar uma coisa mais universalista para a coisa poder ser mais coesa, porque
não dá para você refletir toda uma verdade em só um carro de espelho. Né? Você precisa do espelho todo. Então, a outorga, ela vem com o seu preparo pessoal. Ó, está buscando, está indo bem. Vou dar voto de confiança. Porque do mesmo jeito que o voto é nada, ele é tirado. Né? Senão as casas que abriram em 1980, que fecharam, estariam abertas até hoje. Né? E a gente sabe que o período de 1980 foi um período bem tenebroso. Então, é preciso que o chefe de terreiro entenda que ele não é um ser pronto. Ele sim é um ser a ser modelado. E se ele não se deixar modelar pela espiritualidade do paciente, pior para ele. Né? A gente é como a espiritualidade, ela é o carpinteiro que informou, e a gente é só um pedaço de pau. A gente tem que se deixar ser modelado pela espiritualidade. E não pode achar que a espiritualidade está a nosso serviço. Eu abro um terreiro aqui para chamar meu caboclo. Não, não é assim. Eu vou abrir um terreiro para cumprir a minha função social. A minha vontade de ajudar o próximo não pode ser confundida com solidariedade. Caridade não pode ser confundida com solidariedade. Solidariedade é uma coisa, caridade é outra. Então, não há porquê você abrir um terreiro por motivos pessoais. Então, nesse sentido, o sacerdote tem que ter muita clareza no pensamento dele para poder ter êxito na abertura do seu terreiro. Porque se abrir um terreiro porque acha que é bonito, pode ser o terreiro mais bonito que se tenha notícia. Pode ser lindo o terreiro, mas se não tiver valores incorporados dentro desse terreiro, não vai ser de grande valia. Às vezes o terreiro de garagem, calçado com o sacerdote comprometido, que não só os seus propósitos pessoais, mas sim o conjunto dos seus propósitos com a intenção da espiritualidade naquele espaço, aí você tem um terreno positivo. Agora, se o sacerdote ele prima em abrir um terreiro para satisfazer a sua necessidade pessoal, eu entendo que mais cedo ou mais tarde coisas estranhas vão começar a acontecer. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que não existe médium pronto, sacerdote pronto. O que existe são pessoas que têm propósito espiritual, que vêm à Terra para se preparar e cumprir essa função. Assim como existe uma pessoa que tem o dom da medicina, que estuda 6 anos, reside mais 2, e aí sim ele vai cumprir a sua função quanto médico. E o sacerdote de Umbanda, ele segue no princípio. Né? Vai se preparar no terreiro, vai aprender o que tem que aprender, vai estagiar aí dentro dos graus de hierarquia que cada casa tem o seu. Né? E aí sim, estagiando, se preparando, né? Tomando frente de algumas coisas dentro do terreiro, aí sim ele pode se tornar um sacerdote. Agora, acordar de manhã e dormir, acordar de manhã médio e dormir de sacerdote, eu nunca vi acontecer. Então, acho que só com o Sérgio Moraes, que eu vi, que eu tenho notícia disso, e como eu já disse em outros programas, não vai existir outro Zé, não vai existir outro Mato Silva, não vai existir outros partes. No meu entendimento, o último vivo é o Ronaldo, que está lá no santuário de Umbanda até hoje. Então, acho que é preciso entender que se falar para você, você está pronto, abre o seu terreiro, tudo bem, você pode até ter a outorga de abrir um terreiro. Isso ninguém te tira. A espiritualidade te deu essa oportunidade. Só que vá se preparar, vai estudar, vai buscar informação, vai buscar ser um pouco mais do que você é hoje. Porque pessoas vão te procurar. Pessoas vão adentrar o seu terreiro para formar um grupo.
E trabalhar com grupos é trabalhar com egos humanos. De repente, uma única pessoa infla o ego dentro da sua corrente desestabiliza uma corrente toda. E aí, o que é a necessidade de intervenção do dirigente? Ele perde a mão e aí ocorre a famosa quebra da corrente. Então, se você observar que mais da metade dos terreiros que existem hoje iniciaram suas atividades por uma quebra da corrente, ou seja, a pessoa teve um desentendimento, um problema no terreiro anterior, sai para abrir o dela, você vê o quanto nós ainda precisamos caminhar nesse sentido, de nos prepararmos, porque a preparação nunca termina. Estou preparado, abri o terreiro, acabou, agora eu posso receber aqui, vou atender o povo. Não. Quando você abre o terreiro, é aí que a preparação realmente começa a acontecer. É aí que você vai ser modelado, lapidado, orientado, para que você tenha êxito na função. Não adianta você estar pronto, com informações, com conhecimento, e na hora de abrir o terreiro, não conseguir tirar o conhecimento daqui e pôr nas mãos. Você precisa estar alinhado com tudo isso, alinhado tanto na parte de estudos, né, na parte teórica, quanto na parte prática. Então, não tem como você abrir um terreiro só com um livro debaixo do braço. Porque isso não existe. Você não tem condições de realizar certas coisas se você não viu como se faz. Não é receita de bolo, entende? Então, nesse sentido, eu acredito que, além do amparo da espiritualidade, a gente tem que fazer a nossa parte aqui. E a nossa parte é simples. É se preparar, é andar direito, estudar e fazer a coisa na conformidade da situação. Não, quando eu digo conformidade da situação, é fazer bem com o que se tem. E não fazer nada com um monte de coisa dentro do terreiro. Você entendeu? Faz bem com o que tem, né? Menos é mais, sabe? Eu vejo muita gente abrindo terreiro, pai de santo, até pai de santo antigo aí, que coloca um catatal de coisa dentro do terreiro, aí você vai perguntar, e esse assentamento aqui? Ah, é de Ogum, tá, para que serve? Ah, é de Ogum. Tá, que é de Ogum eu já sei, mas qual que é a função dele? Ah, não, pai, esse aí é pro caboclo, ele que fundamentou. Então, se você deixa tudo pro caboclo, como que você vai ensinar alguém alguma coisa dentro do seu terreiro? Vai ter que chamar o caboclo em terra toda vez? Então, nesse sentido, eu acredito que não existe ninguém pronto. Acho que estamos sempre nos preparando enquanto médiums, em primeiro lugar, porque todo sacerdote, antes de ser sacerdote, é médium. Então, enquanto médiums, temos que buscar, sim, a nossa melhoria. E, em segundo lugar, enquanto ser humano. Também não dá para entregar uma casa espiritualista ou uma casa de umbanda na mão de qualquer pessoa. Eu acho que a espiritualidade não é tão leviana assim, né? Xisto. Peraí, tem dois falando. O Michel tá na escuta aí? Tudo bem? Tô ouvindo. Bom, o áudio do Xisto tá dando uma falhadinha, mas tá dando para entender, tá? O seu acho que também, Michel, mas o do Ramon tá legal. Bom, Xisto, eu vou fazer uma observação. Eu conheço algumas casas, né, que elas foram abertas de maneira bem simples, né? Quando eu digo simples é assim, por exemplo, não tem trunqueira, né, mas existe o cruzamento do solo, tem assentamento das almas, né, e tem uma firmeza de esquerda, né? Eu conheço dois locais assim, são casas muito firmes assim, porque eu conheço, que eu já fui visitar, vi o trabalho, um trabalho muito bonito inclusive, né? E eu, obviamente, né, com base no que eu aprendi, eu costumo dar uma perguntada, né, até para que eu aprenda também, porque muitas vezes nesse diálogo o dirigente traz coisas que eu não conheço, né? E, cara, muito bom, assim, no aspecto de que tudo que eu perguntei tinha um fundamento, as coisas estavam muito bem feitas e muito simples, né? Então, e são casas que trabalham, mas também com linhas específicas, normalmente ou é só preto velho, ou é só baiano, né? Outras casas, mas, né, em todas elas eu vi a presença de muito atendimento com preto velho.
Bom, aquele negócio, né? Muita coisa que as pessoas às vezes elas têm que ter em mente é que assentamento, trunqueira, etc, é coisa que veio do Candomblé pra Umbanda, foi aderido, né? Então não é porque você visitou uma casa que ela não tem um assentamento do solo lá, não tem uma trunqueira, que a casa é ruim, né? Você precisa realmente ir lá e ter o convívio, né? Porque muitas vezes a maneira que eles fazem, né, pela fé ou pela vontade ou pelo comprometimento, não quer dizer que a casa está vulnerável, é muito relativo. É óbvio que se você tem um conhecimento, né, e tem a possibilidade de fazer, desde que faça direito, né, por que não, né? Mas eu acho que é uma particularidade, é uma escolha do dirigente, da forma como ele vai conduzir essa casa aí, né? Agora, o que não adianta é você fazer um monte de coisa e no dia a dia do seu terreiro você fazer um monte de coisa errada também, né? Né? Ficar aquela ciúmes, briga, né? Discussões, etc. Aí não vai ter trunqueira, não vai ter assentamento que vai segurar, porque a própria corrente mediúnica está levando problema para dentro da casa, né? É uma coisa muito... acho que é mais do que óbvia, né? E às vezes você vê aquele grupo pequeno, aquela pessoa simples que ela não fez porque realmente ela não conhece, e realmente se ela não conhece e a entidade não pediu, realmente não há necessidade. Eu não vou fazer também, né, desde que a entidade peça, eu acho que é pertinente, mas se não houve a necessidade, também por quê, né? Acho que tudo precisa ter um certo discernimento. Mas assim, a ideia era mais essa, né? Então... não sei se você está ouvindo, Xisso, seu áudio tá mudo aí. Agora, inclusive, até melhorou um pouco aí a sua voz. Mas assim, a ideia era essa, né? E às vezes, assim, muitas vezes, Xisso, pelo que você comentou, né? A pessoa ela tem esse preparo mediúnico, né? Não é porque... mas não quer dizer que ela já nasce sabendo. Então, assim, ela tem, né, aquela vocação. O ponto que você citou da música é um ponto bem interessante, um exemplo muito bom. Ela tem o dom para a música, mas não quer dizer que ela nasceu sabendo tocar piano, etc. Ela vai aprender com mais facilidade, né? Mas eu acredito que tudo possa ser desenvolvido também, desde que haja comprometimento, né? Agora, uma coisa que eu tenho comigo é que tem muitas pessoas que elas têm vontade, né? E quando um irmão da casa desperta a necessidade, seja por uma entidade dele ou pela entidade do próprio dirigente, ele se enciuma, ele fica enciumado, né? E assim, esse é um ponto complicado, porque assim, ela tem vontade, só que você vê que ela não tem vocação, porque se ela tivesse vocação, ela ficaria feliz, né? Porque acho que o primeiro ponto que ela tem que trabalhar é a benevolência, né? A satisfação de ver o outro bem. Se eu não consigo ficar satisfeito vendo o outro bem, como é que eu vou deixar outras pessoas satisfeitas, entende? Como que eu vou dirigir um grupo mediúnico, né? E quando chegar um médium que ele tem uma mediunidade ímpar, entendeu? Como vai ser o comportamento do dirigente em relação àquele médium? Ele vai ficar com ciúme do filho dele, da casa, né? Se ele tem ciúme do irmão de santo dele, né? Ter o despertar dele em um determinado momento, como que vai ser quando ele tiver o despertar dele e tiver os filhos dele, né? Ele vai se ciumar pelo filho santo, entende? Então você percebe que existe um envolvimento muito mais emocional e social, né, que conta nessa parte de convívio dentro do terreiro do que realmente, né, a outorga espiritual, porque às vezes não adianta, se o cara não tem um preparo psicológico para aquilo, né, de que adianta, né? É o que você falou, eu vou alugar um ponto, vou abrir uma casa, vou montar uma corrente, né? E como é que está sendo o meu comprometimento com essas pessoas que agora estão confiando em mim, né? Eu tenho preparo psicológico para isso, né? Então é um ponto meio complicado, né? Eu concordo plenamente com o que o Miller pontuou, e isso é simples de sintetizar a fala do Miller. Não existe terreiro ruim, não existe casa de umbanda ruim. Existem pessoas ruins dentro dessa casa de umbanda. O que acontece é que, se você observar, isso vai muito da tradição do dirigente. Então, se você tem um dirigente que ele atua no espiritismo durante algum tempo, dificilmente você vai ver introduzida na casa dele alguma outra informação, né? Eu também conheço terreiro que não tem troqueira, eu também conheço terreiro que não tem cruzeiro das almas, eu também conheço terreiro que não tem assentamento de orixá, e são terreiros que fazem um trabalho ímpar, né?
também conheço um médico, então está aí há 40 anos aí que nunca recebeu outra entidade que não seja Preto Velho, e faz um trabalho ímpar, né? Então é preciso entender que a espiritualidade encaminha para nós aquilo que nós estamos preparados a receber. E isso é independente se você tem assentamento A, B ou C, você vai receber aquilo que você está preparado para atender. E se você recebe uma carga no seu terreiro mais pesada e o seu terreiro não tem um assentamento de tronqueira, por exemplo, às vezes nem trabalha com esquerdo, com Exu, às vezes nem tem a gira de Exu, né? Porque o Exu que trabalha com a gente, né? A gente não precisa entender que a linha da esquerda, você abrindo a gira para ela ou não, ela trabalha. Né? Isso é fato. Né? O sacerdote diz, aqui nesse terreiro a gente não trabalha com o Exu. Tudo bem, você não trabalha, mas o Exu trabalha, né, na salvaguarda da casa. Então, o que acontece? Se até mesmo essas casas que recebem uma carga mais pesada, sem ter assentamentos e coisas mais volumosas dentro da casa, recebe porque aguenta receber. E isso é mérito da corrente. Aí você vai ver a corrente, uma corrente sadia, uma corrente harmônica, unida e tal. Então, tudo isso é mérito. E assim mesmo, você vai ver outras casas aí que tem todo um aparato, né, de fortificação que realmente, às vezes, faz só gira interna. Né, porque já precisa se preparar para abrir espaço para receber consulente na casa. Né? O que eu acho que é positivo no sentido de um terreiro não é o assentamento, não é o PG, não é a tronqueira, não é nada disso. Até como você citou, tronqueira não é uma coisa que veio de outro culto, de outros cultos, mas está na Umbanda. E hoje é impossível desassociar. Né? Então não é na Umbanda, mas está na Umbanda. Porém, é uma ferramenta a mais, né? Tem que ser encarado dessa forma. Eu acho que a tronqueira, quando você destina um assentamento, e a tronqueira é um assentamento mais elaborado, quando você destina esse assentamento a uma entidade específica, que no meu caso aqui, a minha tronqueira ela é destinada ao seu Exu Pimenta, você traz a força para dentro do terreiro daquela consciência chamada Exu. Você aproveita dessa força. E essa força trabalha no sentido de dinamizar algumas energias dentro da casa. O que é preciso entender é que pode ter tronqueira, pode ter assentamento de diversos orixás. Mas se não tiver o tempero do amor, da humildade, da harmonia entre dirigente e membros da casa, tudo isso não vai valer de nada. E o dirigente é o primeiro que tem que observar isso. Ele tem que ter a consciência de que tudo termina nele, que tudo começa nele. Né? Ele é o suporte, então ele tem que estar preparado para lidar com egos humanos, para lidar com frustrações, para lidar com a ansiedade das pessoas. Porque dentro do TEFIMA também é igual qualquer terreno. Chega médico para desenvolver, que está mais apressado no desenvolvimento dele, porque quer receber o caboclo, o velho, ansioso para receber. Chega médico que fala para mim, pai, é no tempo da espiritualidade, eu não tenho pressa. E cada pessoa tem aquilo que a espiritualidade programa. Então não adianta você também julgar o cara porque ele é mais apressado ou julgar porque ele é menos apressado. Você tem que entender o momento de cada um. Porque aquele que é mais apressado, no momento ele vai cair a ficha que ele tem que aguardar. E aquele que está na espera, ele vai entender que uma hora ele tem que se mexer também. Então, não existe casa de Umbanda ruim. Existem pessoas ruins lá dentro. E isso é do dirigente até o último membro. Às vezes você tem uma casa ótima, uma corrente ótima e um dirigente despreparado. Às vezes você tem um dirigente super preparado com a companhia de pessoas que não estão tão interessadas.
E isso nada mais é do que situações corriqueiras nos terreiros hoje em dia. Você tem um sacerdote que está muito disposto, mas que não tem o apoio da corrente. E você tem um sacerdote que está meio, tô nem aí, mas tem uma corrente que confia nele e se dedica à casa. E é isso que mantém a casa. Então é preciso entender qual é o seu papel dentro do terreiro. Né? O meu papel dentro do terreiro é de dirigente. Eu vou exercer o meu papel de dirigente que pressupõe orientação, desenvolvimento das pessoas, né? O zelo pela casa, entendeu? Pressupõe uma série de coisas, de funções a serem cumpridas. Muito além da incorporação, muito além do atendimento ao público. Qual é a função do Miller no terreiro? O Miller é médio da corrente. Então, o Miller tem a obrigação de estar na corrente no dia determinado, na hora determinada, e realizar aquilo que ele está sendo preparado para realizar. Então, a gente tem que entender qual que é o nosso lugar dentro do terreiro e o que nós podemos fazer. Não é o que a casa pode fazer por você, não é o que a espiritualidade pode fazer por você. E se você está preparado para receber da espiritualidade e devolver para ela. Aí sim você forma uma corrente bacana, se o sacerdote tiver essa consciência. Né? Não é o que a espiritualidade me dá, e sim aquilo que eu aprendo com ela e devolvo para o universo. Bom, gente, vamos seguir para as considerações, né? A gente já está dando nosso tempo. Esse assunto é muito bom, a gente deixar de ficar aqui. Bom, eu já falei bastante também. Agradeci aí, né, a todos que estão nos acompanhando. É um tema muito, muito legal. Ramon, você quer seguir na sequência aí? Depois o Michel fecha? Pode ser? Então, Xisto, acho que é isso aí, né? Tem que ser uma coisa embasada, né, Xisto? Com responsabilidade. Acho que esse é o tema. Responsabilidade. Gente, é isso aí. Muito obrigado a todos. Fala, Ramon. Eu só quero agradecer, poder mais uma vez participar. Xisto, obrigado pelas tuas explanações. Acho que você acrescentou muito. Lembrando a todos que ser médium, ser dirigente, nós estamos a serviço de Deus, a serviço do universo, para que a gente possa levar, no final, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos levar o amor dos orixás, o amor de Deus para as pessoas. No fundo é isso, né? É claro que você precisa de casas bem estruturadas, médiums equilibrados e que saibam o que estão fazendo. Dirigentes que consigam trabalhar com as pessoas. Tudo isso é uma coisa muito difícil, né? Nós estamos na Terra. Se a gente tivesse Aldebaran, talvez as coisas fossem diferentes. Mas estando por aqui, a gente tem que entender que a força do grupo vem de cada um. A corrente é mais forte no menor, no elo mais fraco. Então a gente tem que entender que a função de um sacerdote, de um dirigente, é da união daquele grupo para um fim maior. E todos, né, médiuns e sacerdotes, têm que entender que nós estamos sendo orientados pela espiritualidade. Por mais conhecimento que a gente tenha, que é muito bom, a gente tem que sempre entender que a orientação vem de cima. Por isso que muitos grupos acabam quebrando por não ouvirem a espiritualidade, ouvirem os seus egos e assim por diante. Um beijo no coração de todos, muito bacana estar aqui com vocês, e a gente se vê no próximo programa. Muito axé. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vou deixar deu uma cortada quando estava perguntando dizendo que basicamente melhorou? Ah, tá, vou ficar quietinho. Não tô. Então, basicamente, abrir uma casa de oração é uma mescla de conhecimento, de merecimento, né, de sacrifício e de outorga espiritual também. Porque de nada adianta você conhecer,
você ter dinheiro para montar uma casa, você ter o espaço físico, fazer a parte legal, mas se você não tem cobertura espiritual para abrir um terreiro de Umbanda, não vai adiantar, porque a tua casa está fadada ao fracasso. 2, 3, 4 anos, vai fechar a sua casa de oração, porque você não tem a outorga espiritual, que foi o que o Ramon acabou de falar, que é a questão de você ouvir a espiritualidade, né? E não é demérito nenhum, né? O Caboclo Sete Flechas, que trabalha na nossa mediunidade, ele sempre fala que, muitas vezes, dentro de um terreiro de Umbanda, o cambone que fica lá no canto é um espírito muito mais iluminado do que o do sacerdote. Então, não quer dizer que se você é um sacerdote, por exemplo, eu sou um sacerdote, o Xisto é um sacerdote, o Ramon é um sacerdote de Umbanda, entende? O Miller caminha para o sacerdócio. Isso não nos torna melhor que ninguém. Isso apenas é uma responsabilidade que nós assumimos perante a espiritualidade. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que o meu cambone. Entenda que aquela pessoa que está ali me ajudando, muitas vezes aquela pessoa não tem dívida nenhuma com a espiritualidade e está fazendo aquilo ali por amor. Então, ele é um ser muito mais evoluído do que você, sacerdote de Umbanda. Então, a gente precisa ter isso. Existem dificuldades, da mesma forma que a espiritualidade quer que você abra uma casa de oração, a espiritualidade negativa também não quer que você abra uma casa de oração. Então, você toma porrada de todo lado também durante esse processo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui nosso programa. Nós voltaremos daqui 3 semanas a gravar, porque nos próximos 2 finais de semana são feriados. E gostaria de deixar um axé, curtam nossa página, Programa Papo de Terreiro, no Facebook. Fiquem com Deus, um axé luminoso e que a paz do Criador esteja com todos. Valeu. Pode ir, Xisto. Agora pode falar. Hoje eu não consegui ouvir o meu irmão, mas na gravação eu escutei. Pessoal, então só deixar minhas considerações, agradecer a Deus por esse primeiro ano da nossa tenda aqui, agradecer ao meu irmão Michel, que foi assim, um braço direito, esquerdo, as 2 pernas para ver essa tenda aqui, foi uma pessoa que me deu todo o suporte, tanto na parte material também, quanto na parte emocional, me ajudou muito, e talvez a gente tenha que ser grato mesmo por quem ajuda a gente. Talvez essa casa não existiria se não fosse a união desse primeiro grupo que se formou aqui. Eu sou muito grato a todos que passaram por aqui. Vou deixar meu abraço especial aí ao meu irmão Michel, e agradecer imensamente o carinho dele com essa casa, que hoje só completa um ano, porque um dia lá atrás, há um ano atrás, me deram esse voto de confiança e permitiram que eu estivesse à frente aqui do Congado Tefim. E dizer para as pessoas que, nas palavras de Benjamin Figueiredo, Umbanda é coisa séria, gente séria. Mas também, presença de alegria não é ausência de seriedade. Então, sorria quando estiver dentro do terreiro, esteja feliz por estar ali, seja parte integrante da corrente, de maneira que você some com aquela corrente e se deixe que aquela corrente some na faça soma na sua vida. Porque também as pessoas não podem se anular, achar que desenvolver uma mediunidade ou trabalhar no terreiro é obrigação kármica e pronto, acabou. Eu estou aqui cumprindo uma função para quando eu morrer eu sofrer menos, do outro lado. Não, esteja realmente vivendo aquele momento, faça daquele momento um momento único na sua vida. Porque cada gira é uma gira diferente e cada gira traz ensinamentos e ordens diferentes para serem vividas. Então, eu gostaria de agradecer a todos, dizer para os meus irmãos aí, dirigentes, sacerdotes, zeladores, o nome que você quiser dar, que cumpram suas funções com carinho, com amor, com humildade, indiferente da tradição que você siga aquilo que o seu mentor, o seu chefe de coroa, a sua tradição prega, levando sempre em consideração o bom senso, as leis da terra também devem ser respeitadas, mas faça com amor, não faça nada porque se sente obrigado a fazer, faça porque ama fazer. E é assim que a gente vai formar médiuns, dirigentes, sacerdotes
com coesão no futuro. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.